alguns países, algumas nações se organizaram por diversas razões históricas para criar riqueza e distribuir essa riqueza entre a população, né? E essas nações são tradicionalmente as nações do hemisfério norte, com uma herança protestante, colonizadas pela Inglaterra. Outras nações se organizaram para colocar um pequeno grupo no poder e esse grupo, então, explora toda a população para gerar riqueza para o bolso desse pequeno grupo. Essa é a diferença. Então, é uma diferença que começou no período colonial, por exemplo, no caso da América Latina para a América do Norte. Na América Latina, você teve origem no Império Espanhol, né? E depois no Reino de Portugal, que eram organizadas dessa forma, em comparação com a Inglaterra, onde no ano 1200 alguma coisa você já teve, né, a Magna Carta, Bill of Rights, toda uma tradição de liberdade que propiciou a Revolução Industrial, uma criação de riqueza e mecanismos, checks and balances, de distribuição de poder e de riqueza. Essa é a diferença. No Brasil, tem um pequeno grupo que explora a maioria em seu próprio benefício. E essa exploração, Lucas, tem vários nomes, né? Tem vários mecanismos que são apresentados como mecanismos justos, formais, legais, né? Então, você tem funcionários, servidores públicos de um dos três poderes que eu não vou nomear aqui, mas ganhando 150, 180, 200 mil reais por mês, né? Então, essa é a explicação. A maior mentira que todo brasileiro aprende desde cedo sobre segurança pública é que o criminoso é uma vítima, que não teve oportunidade, ele é um coitadinho, né? E se você for numa favela, por exemplo, a favela é usado como um exemplo de como a falta de oportunidade gera o crime. Mas você pode escolher qualquer favela, né? Você vai na Maré, por exemplo, se eu não me engano, tem 120, 130 mil pessoas lá. E devem ter 500 criminosos, né? Todas as outras pessoas submetidas às mesmas condições de falta de oportunidade, de pobreza, de falta de presença do Estado, fizeram outras escolhas. Acordam cedo, como eu falei, botam uma garrafinha de água mineral no isopor e vai vender no meio da rua para ganhar em um mês o que talvez um vapor do tráfico ganhe numa manhã. São opções diferentes. Então, a primeira mentira deslavada é essa. A segunda mentira que o brasileiro escuta e que prejudica muito o nosso combate ao crime é que prender não adianta, porque a prisão não recupera o bandido. A função da prisão não é beneficiar o bandido. A função da prisão é beneficiar a sociedade. Então, por que você prende? Você prende para retirar da sociedade um indivíduo que é violento, que não tem barreiras morais e que comete crimes, né, de todo tipo. Você isola esse indivíduo. E, acima de tudo, Lucas, você pune esse indivíduo. Ele paga um preço pelo ato que ele cometeu. E você dá um exemplo para a sociedade de que nós, como país, valorizamos a nossa vida, a nossa integridade física, a inocência dos nossos filhos. Então, a prisão é para isso. Historicamente, já houve um tempo em que se acreditou que a prisão reabilitava, né? Mas se você for olhar as estatísticas, mesmo nos países mais avançados, nos melhores casos, mais da metade dos criminosos retornam ao crime. No Brasil, se estima que essa taxa supere os 80%. Se você for a qualquer delegacia de polícia e esperar chegar um criminoso preso, você pode apostar um dinheiro grande que ele já tem inúmeras passagens anteriores pela polícia. E o nosso Código Penal hoje, ele não reflete a nossa realidade. Ele ainda subscreve essa visão ultrapassada do criminoso vítima que pode ser reabilitado. Então, as nossas cadeias têm porta giratória e nós somos sempre agredidos, roubados e assassinados pelo mesmo grupo de bandidos. A gente precisa
reinventar todo o ciclo policial, judiciário, criminal, né? Você tem uma polícia ostensiva que fica na rua, que impede o crime de acontecer e que captura o criminoso quando ele comete um crime, captura em flagrante. Você tem uma outra polícia, que é a Polícia Civil, Polícia Judiciária, e que investiga os crimes e fornece informações para os inquéritos. Você tem o Ministério Público, que pega os resultados da investigação e apresenta uma acusação ao Judiciário. Você tem o Judiciário, que julga o criminoso, inocenta ou condena, e você tem um sistema prisional, que tem que manter esse sujeito preso por tempo suficiente. Nada disso funciona direito no Brasil hoje. Nada, absolutamente nada. Não é por culpa de nenhuma decisão individual das pessoas que participam dessas instituições. Pelo contrário, você tem pessoas abnegadíssimas nas polícias, no Ministério Público, no Judiciário, mas a contaminação ideológica das instituições, a degradação das nossas leis penais e o descaso com que a sociedade brasileira trata a questão do crime provocou essa crise em que a gente está vivendo. Então você pode dizer, pô, mas Roberto, como é que a sociedade brasileira trata com descaso a questão de crime e de segurança pública? Eu pergunto para você, quantos amigos policiais você tem? Policial no Brasil não é uma carreira valorizada. O policial é um cidadão sempre visto com desconfiança. As instituições policiais não têm o apoio da população. O que a gente pode fazer para resolver a crise de criminalidade? Nós jamais vamos acabar com o crime. Isso é outra mentira que se fala no Brasil, né? Qualquer coisa que você tenta fazer em relação à segurança pública, aparece alguém para dizer, não, mas isso aí não vai resolver o problema do crime. Não vai resolver mesmo. Crime existe em todo lugar, mas vai resolver a crise de segurança pública. De uma forma bem objetiva, nós temos 3 coisas que precisam ser feitas no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, a gente precisa reinventar a nossa polícia, né? 92% dos homicídios no Brasil nunca são resolvidos. E são 60 mil homicídios por ano. No Rio de Janeiro, em 2 anos, aconteceram 350 mil roubos. Estima-se que no Brasil inteiro, por ano, acontecem 1 milhão. Roubo é quando alguma coisa é subtraída de você com violência ou ameaça de violência. Então, por exemplo, o que a gente popularmente chama de assalto é um roubo, né? Desses 1 milhão, apenas 2% são solucionados. Então é urgente que a gente reinvente a nossa polícia e o processo de investigação, de patrulhamento. Isso significa treinamento, isso significa uma remuneração mais adequada, métodos de investigação. A nossa polícia hoje não tem treinamento adequado para investigar e até mesmo para fazer o patrulhamento. São coisas que outros países já equacionaram há muito tempo, mas no Brasil geralmente qualquer iniciativa nesse sentido é taxada pela esquerda e por setores ideologicamente alinhados com a esquerda de medidas repressivas, né? Então, primeira coisa, reinventar a polícia e tudo que está em torno dela. A segunda coisa, que é de médio prazo, é mudar a nossa legislação penal. Nós precisamos mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais. Tudo isso precisa ser quase que reescrito. Para você ter uma ideia, no Brasil, o sujeito que te assalta com uma arma na cabeça, se ele for preso e condenado, ou seja, se ele estiver dentro daqueles 2% dos casos, ele é condenado tipicamente a 5 anos e 4 meses de prisão. É uma pena de 4 anos pelo roubo e mais 1/3, agravada de 1/3 por uso de arma. 5 anos e 4 meses de condenação vai fazer com que ele fique na cadeia 11 meses. Porque o criminoso brasileiro ele desfruta de um direito que é desconhecido na maior parte dos países, né? Que é o de ficar atrás das grades apenas 1/6 da pena a qual ele foi condenado, né? Você tem esse absurdo, outro absurdo é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Estatuto de Corrupção da Criança e do Adolescente, né? Por causa desse estatuto e da legislação associada, hoje no Rio de Janeiro, o tempo médio de internação de um criminoso com menos de 18 anos que mata alguém é de 8 meses. Então tudo isso precisa ser mudado
urgente. Essas são as medidas de médio prazo. E de longo prazo, nós precisamos reajustar os nossos conceitos morais. O brasileiro precisa reaprender o que é certo e o que é errado. Tá? Esse é um processo que nós começamos agora há pouco tempo com a Lava Jato, que eu espero que não termine, porque não importa se você é operário, não importa se você é empreiteiro, não importa se você é juiz ou se você é banqueiro. O certo é certo e o errado é o errado. E quem comete um crime tem que ser punido. Tem que se acabar com um fórum especial, tem que se acabar com qualquer tipo de privilégio. E nós temos que implantar no Brasil a igualdade mais importante, que não é, como a esquerda pensa, a igualdade de renda ou igualdade de patrimônio. A igualdade mais importante é a igualdade perante a lei. É a única igualdade que não existe no Brasil.